Hoje eu vou falar de um assunto para vocês, para nós entendermos o que o alimento pode fazer pela nossa vida, pode fazer por nós e para nos construirmos. Vamos entender um pouco dessa transição entre a alimentação do campo e a alimentação moderna. Enfim, entender como o nosso organismo pode ser desinflamado pelos alimentos. Olha só que curioso, né? Os alimentos, eles são elementos vivos, tá? Então, assim, a partir do momento que eles são, as cores deles mostram como eles são bioativos. Essas cores, elas demonstram que lá tem vida. Então, as várias nuances de laranja, de verde, de amarelo, elas criam uma intenção, né, de demonstrar para a nossa mente e para o nosso inconsciente até que lá tem vida. E, embora biologicamente, né, hoje em dia a gente já sabe que essas cores são que demonstram a vida dos alimentos. Então, quanto mais colorida for a nossa mesa, quanto mais variada, mais estamos cuidando das nossas células. Por quê? As nossas células, elas têm uma compatibilidade com os elementos ativos, com os elementos vivos dos alimentos. Já pelo estudo da nutrigenética, nutrigenômica, entendendo a epigenética também, a gente entende que o alimento ele é capaz de bloquear ou mesmo até modular o aparecimento de algumas doenças e atenuar sintomas também. Eles interferem na nossa genética. E tem uma outra curiosidade também que já é estudo, que já é entendido, é como se o homem ele necessitasse da sua parte primitiva, ou seja, quanto mais natural, quanto mais próximo do primitivo, do primeiro alimento, mais bem nutrido o homem vai ser. Então, assim, aí já vem aquele outro entendimento que é toda a base, né, aqui até do canal, de tudo aquilo que a Effion e pesquisa, que a Effion estuda, que é o intestino, ou seja, o intestino é o local aonde tudo sai para o nosso organismo. Então, quando a gente entende que o alimento, tá, ele é capaz de modular reações bioquímicas no nosso intestino e transbordar para o nosso organismo, fica claro isso, que a partir de uma alimentação verdadeira, que a gente chama, a gente tem condições, né, de buscar saúde e bem-estar. Melhor ainda, olha só, aí que é a grande diferença, que é a grande marca de tudo. Quando nós utilizamos prebióticos, ou seja, comida para as bactérias, guardem bem isso, prebióticos alimentam as bactérias, tá, do nosso intestino. Essas bactérias crescem de uma forma ordenada, as bactérias boas aumentam em quantidade também, e isso modula reações bioquímicas que melhoram todo o nosso sistema, melhora toda a nossa homeostase. Então, melhora o sistema imunológico, melhora também o metabolismo, melhora toda a atividade intestinal. Então, assim, quando o intestino ele passa a ser bem cuidado, a parede intestinal, o epitélio que reveste esse órgão tão poderoso, nós estamos vivendo a era do intestino, ela passa a ser bem curada, cicatrizada, tudo isso essa informação é passada para o nosso organismo, tá? Outra questão que eu gosto de colocar também é que antigamente o homem do campo, tá? Ele tinha um alimento muito menos processado. E o que aconteceu? Entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial houve uma evolução na ciência enorme, né? A ciência ela partiu que ela conseguiu ter a necessidade de adequar os alimentos ao momento histórico que o mundo estava vivendo, ou seja, as guerras, né? Então teve que se pesquisar melhores formas de conservação. Nisso surgiram o quê? Os conservantes, os estabilizantes, todos aqueles elementos que a gente vê no rótulo, para manter a integridade, né, do alimento, eles foram sendo descobertos, né? Esse século de 1900 a química teve uma evolução assim fortíssima, então nisso a parte da tecnologia alimentar também, e o surgimento das embalagens. A carne também ela era melhor conservada, então você colocava a carne na salmoura e pendurava ela e assim ela ia.
O leite também era consumido direto, né, da ordenha, não tinha embalagem, não tinha os elementos que tem. Os animais, eles eram alimentados de forma muito mais orgânica. Então, assim, todo esse contexto, o alimento ele era mais difícil de ser encontrado, mas por outro lado também ele era muito menos processado. E toda a forma de vida urbana também. A mulher, ela sai, né, da casa e vai para o trabalho. Quer dizer, a indústria teve que se adequar. Quando surgiu o leite em pó, né, aquilo foi uma grande descoberta, falando que ele alimentava muito melhor o recém-nascido, que ele era melhor que o leite materno, imagina só, né? E aí, por conta da facilidade, até aparecia na propaganda uma mulher super bem vestida, dando a mamadeira, ao invés de dar o leite do seio, que é um soro, né? Que é o elemento mais rico em nutrientes. Então, também isso é um marco na industrialização, é um marco na mudança de mentalidade e de formulação dos alimentos, tá? Então, assim, o entendimento que a gente tem é que o homem necessita do alimento para manter a sua saúde, tá? Mas o alimento que nós consumimos hoje em dia, de forma alguma, ele é benéfico para a saúde. Veja bem, vá numa praça de alimentação, né? Tem ambiente mais insalubre, ou seja, as pessoas consumindo de forma rápida, no ambiente escuro, no ambiente fechado, no ambiente onde você pode misturar vários tipos de alimento. Então, o que eu sempre falo, né, para as minhas pacientes é que quanto mais natural, quanto mais caseiro, leva a sua marmita, você vai economizar. No domingo você já pode se organizar para fazer a sua marmita, para poder ter essa autonomia na sua alimentação. E você vai ver o benefício. Agora aqui, para finalizar, eu vou contar até um testemunho de uma paciente minha, né? Que eu acompanhei durante muito tempo, que ela tinha fibromialgia, dores pelo corpo todo, tomava todo tipo de medicamento. Olha só como a coisa começa no intestino, né? Então, ela tomava corticoide, tomava medicamento para as dores e fazia todo tipo de exames, tomava anti-inflamatório junto com o corticoide. Ela já estava com o estômago totalmente acabado e aquilo não passava e não sabia o motivo de tanta inflamação. Aí nós fizemos uma experiência durante um mês de retirar esse tipo de alimento industrializado e deixar só aquilo que fosse natural, só aquilo que fosse orgânico também. Então, quer dizer, eu tirei tudo que fosse embalado, tudo que fosse processado, foi retirado da alimentação dessa paciente. E ela passou a consumir apenas aquilo que fosse de forma natural, de forma que tivesse pronta já para a mesa, tá? Então, assim, ficou arroz, feijão, os grãos, todas as frutas, verduras, legumes. O leite, eu falei para usar um leite também de garrafinha de vidro, só manteiga, tirar requeijão, ficou só com chocolate 80%, enfim. Depois de um mês, mais um mês e meio de tratamento, ela praticamente, de 0 a 10, 10 era o nível de dor, a dor dela diminuiu praticamente pela metade. Então, assim, você vê que essa paciente, apenas pela mudança, né, do tipo de alimentação, ela passou a ter uma desinflamação do organismo e as dores praticamente desapareceram. Isso foi uma experiência do meu consultório e já tinha sido feito de tudo, de todo tipo de medicamento, de remédio, até de fitoterapia. Tínhamos tentado com hipérico, enfim, vários tipos de elementos e não havia tido resultado, e mexendo na alimentação. Então, assim, a ideia que fica você imagina você poder potencializar isso ainda com prebiótico, ou seja, você vendo o efeito que o alimento faz no intestino e ainda usando o prebiótico, que é comida boa para a bactéria, quão mais rápido pode ser. E eu já tenho tido resultados com pacientes na utilização dos prebióticos também. Então, assim, é uma coisa que vale a pena a gente pensar e entender. Então, a outra dica que fica é o seguinte: quanto mais natural, quanto menos urbana, quanto mais próximo da natureza. Eu até quis gravar esse vídeo aqui no jardim para vocês sentirem essa energia do sol, sentir essas tonalidades do verde, né? E pensar que tudo isso está em sinergia com o nosso corpo e está em sinergia com o nosso organismo. Essa luz que está batendo aqui no meu sol, ela dá uma sensação de paz, uma sensação de acolhimento, de aquecimento, de tranquilidade.
E é isso, gente. Então, compartilhe, divulgue, se inscrevam no canal. Muito obrigada pela presença de todos. Doutora Priscila Ferraz Alvim.